a igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Pode se sentar, igreja. Estou feliz, né, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Convido a igreja a abrir a Bíblia em João 5. João 5, que vai falar sobre o paralítico de Betesda. Todos encontraram? Amém? Diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados. Em algumas traduções está assim: cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me põe no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Aquele dia era sábado. Só até aí. Aqui, né, na palavra está dizendo que neste lugar, né, havia uma grande multidão de enfermos, né, cegos, paralíticos. Betesda significa lugar de misericórdia divina. Como disse a palavra, né, de tempo em tempo via um anjo do Senhor, agitava a água, e aquele primeiro que entrava ali era curado de qualquer enfermidade. Agora vocês imaginam a correria, né? Aquele que queria ser abençoado. Eu imagino ali, sabe? O mais perto que eu consigo imaginar aqui, trazendo para os nossos dias assim, a fila do SUS. Eu imagino assim, a pessoa enferma, numa situação complicada, muitas vezes esperando a doação de um órgão, e ali, né, a gente sabe que a fila é grande, e muito às vezes acaba morrendo sem alcançar. E ali eu imagino também que neste lugar, muitos, né, aqui fala que esse homem estava naquela situação há 38 anos. Não fala na Bíblia como ele era levado, se ele dormia algumas vezes por lá, não está citando isso. Mas imagino que não era fácil, né? 38 anos, à espera de um milagre, você vendo outras pessoas alcançar aquilo. Em alguns momentos eu imagino até esse homem ficando frustrado, né? Poxa, como assim? Estava tão perto do meu milagre, de repente o outro vai antes de mim, porque para ele não era fácil. Para alguns enfermos que estavam ali, às vezes era mais fácil chegar até o tanque, entrar lá dentro e receber a cura. Mas para um paralítico, não é fácil, né? Não seria fácil ele se mover até lá dentro do tanque. Então, eu imagino também que alguns poderiam, às vezes, morrer sem alcançar, né, aquele milagre, porque era de tempo em tempo, não era todo dia que o anjo vinha e agitava a água. E era só um de cada vez, porque o primeiro que entrava
que recebia ali o milagre. É algo divino, a gente sabe que era da parte de Deus, porque era o anjo do Senhor que fazia aquilo. Era milagre, sim, mas era algo que o povo já esperava também, já tinha visto acontecer outras vezes. Aí eu imagino, mesmo esse homem ali frustrado, às vezes, né, porque o tempo passando, porque se tem uma coisa que frustra a gente, e a gente, às vezes, o problema do ser humano, às vezes ele quer determinar tempo para o agir de Deus na nossa vida, né? A gente pede algo e a gente, como ser humano, a gente é muito ansioso e a gente quer determinar a data, quer às vezes desenhar o jeito de Deus trabalhar na nossa vida. Mas esse homem, eu imagino que algo chamou a atenção de Jesus nesse homem. Eu imagino que a perseverança dele, porque para a pessoa perseverar 38 anos ali no mesmo lugar, ele era movido por uma esperança de alcançar aquilo, por mais que era difícil para ele, aos olhos dele, né? Então, a perseverança desse homem chamou a atenção de Jesus. Jesus vai ali com o único propósito de curar esse homem. E aqui eu quero falar um pouco sobre perseverança. Como eu falei, né? O tempo, às vezes a gente, como ser humano, a gente não sabe lidar muito bem com essa questão, né? E quanto tempo, às vezes a gente tem orado por um milagre, né? Quanto tempo? Eu creio que todos nós temos algo, né, que queremos receber do Senhor. Será que temos perseverado em oração, né? Ou será que temos às vezes desistido por achar que o milagre é grande demais, né? Que o projeto é grande demais? E a pergunta é: será que temos perseverado? Né? Será que estamos perseverando? Aquele homem, ele estava em busca de uma cura física, né? Que a Bíblia fala que ele era paralítico, então ele queria uma cura física. Mas às vezes a gente pode estar buscando de diversas formas a cura, ou às vezes uma libertação. Tem várias maneiras, né? Vários milagres que a gente pode estar buscando. Às vezes não é nem pra gente, às vezes é por um parente da gente, um amigo, alguém que a gente quer ver liberto. Às vezes é uma libertação que a gente vem pedindo do Senhor, às vezes é a cura também física, pode ser, né? Quem é que não quer ser curado? Às vezes alguém que está enfermo não quer receber a cura, né? Ainda glorificar o nome do Senhor por isso. Às vezes por portas de emprego, né? Qual é o teu milagre, né? Que você muitas vezes que está orando ao Senhor, está buscando do Senhor, né? Mas a pergunta é: você tem perseverado? Será que nós, né? Eu também me coloco, né, nessa situação. Será que nós estamos perseverando? Ou será que com o passar do tempo a gente desiste daquilo que era para a gente perseverar? Às vezes acaba desistindo, né? Você imagina passar uma década, 2 décadas, 3 décadas, ainda quase 4 décadas, né? 38 anos. Será que nós conseguiria esperar todo esse tempo, né? Ou será que a gente teria pulado fora dali? Não vou mais não, porque tá difícil. Eu imagino até que ele precisava de ajuda para estar ali, né? E às vezes ali, sabe, ouvindo, às vezes pessoas falar: cara, tu desiste, tu não vai conseguir não. Passou já 38 anos, é melhor tu desistir, cara. Fica quieto na tua casa, né? Quantas vezes, né? Às vezes você pode ter ouvido pessoas te falar que aquele milagre que tu busca pode ser grande demais, né? Que tu tá, muitas vezes, né? Quando se trata de fé, às vezes a gente é chamado de louco, né? Cara, tu tá doido. Quem não entende da visão, quem não entende sobre fé pode falar isso. Às vezes fala: tu tá louco, desiste, cara. Só é mais baixo. Desce aí, cara. Volta pra terra. Às vezes pode escutar isso aí, né? Às vezes, como eu falei, em diversas formas. Às vezes a gente pode estar buscando do Senhor, né? Cada um, eu não sei qual a tua necessidade. Às vezes tu pode estar de diversas maneiras, tu está buscando, tu está esperando um milagre da parte do Senhor. E às vezes pessoas têm falado: cara, aquele teu parente que está lá enfermo, tem
jeito mais para ele, não. O médico falou que não tem mais jeito, não, ó. Ah, aquele teu filho lá que está perdido, está lá na droga, vai morrer daquele jeito, não tem mais jeito, desiste, cara, é um perdido, né? Às vezes a gente escuta essas coisas, palavras duras de quem às vezes não tem a nossa visão, né? Quem não está muitas vezes na presença do Senhor não entende que quem tem o controle da situação é Deus. E eu quero te falar, quem dá a última palavra é Deus, né? Não é o homem, não é o juiz não é advogado aqui da terra, né? Nós cremos nisso, não é o médico, porque quando a medicina diz que não tem mais jeito, Jesus pode estar falando, tem jeito sim, eu vou curar. Quando às vezes o mundo... Quando às vezes o mundo está dizendo, cara, é um perdido, não desiste daquela pessoa, não tem mais jeito não, cara, não tem mais jeito não, desiste. Às vezes, dói às vezes ouvir, né? Imagina assim. Mas para Deus tem jeito sim. Sabe, tem um louvor que esses dias estava lá na casa da minha mãe, estava ouvindo ele, minha mãe gosta muito de ouvir ele também. Eu estava meditando, eu estava comentando com a minha mãe. Eu não sei cantar ele, tá? Mas sei que ele é mais ou menos assim, tem uma parte que fala: projeto falido, ele investiu. É mais ou menos assim, eu acho que vocês devem saber. Eu estava falando, mãe, já pensou? Um dia também a gente era um projeto falido. A gente, né? Imagina só, um empresário, né? Quer fazer um bom negócio. Ele anda pela visão humana, né? Ele chega, muitas vezes ele quer comprar um edifício, vamos supor, ali, né? É apresentado então aquela obra, vamos supor, que quanto mais bonita, mais bem feita, mais ele vai querer investir, né? Mas com Jesus foi diferente. Uma obra toda danificada, né? Um edifício, digamos assim, vamos comparar um edifício danificado, um projeto falido, né? Que ninguém muitas vezes queria investir, mas Jesus Cristo, ele investiu, né? E pagou preço de sangue pelas nossas vidas. Então, por isso que eu falo, o preço que ele pagou pela minha vida, pela tua vida, é o mesmo que ele pagou para aquela pessoa que muitas vezes o mundo está dizendo que não tem jeito mais, né? É um projeto, né, que Jesus Cristo ele comprou, né? E ele pode investir, né? Mesmo jeito que ele fez na minha vida, na tua vida, ele pode também fazer na vida. Então a gente precisa sempre acreditar. Para Deus não há nada impossível. A Bíblia fala que não tem nada impossível para Deus, né? Então, é uma frase que eu ouvi uma vez de um pregador, eu gosto muito dela. Fala assim: não importa o tamanho do teu sonho, não importa o tamanho daquilo que tu pede para Deus, não diminua a tua expectativa, aumente a sua fé. E eu gosto muito dela porque realmente, às vezes a gente quer... Às vezes, no momento que a fé oscila, a gente quer pegar aquele projeto, aquilo que a gente tem apresentado para Deus, a gente quer fazer que nem faz com a foto, quer editar, cortar ali para ficar menorzinho, para ver se cabe ali, né, nas possibilidades de Deus. Muitas vezes a gente, é tipo isso que a gente faz, né? Mas não é bem assim. Deus, ele não é limitado. Deus não é como um ser humano, né? É aquilo que nós não podemos fazer... Para Deus, muitas vezes, com o poder da palavra, basta uma palavra para aquele milagre acontecer. Basta uma palavra de cura para aquela pessoa que está, às vezes, no leito ali para morrer, para aquela pessoa ser curada. Um Jesus que ressuscitou mortos, né? Ressuscitou morto, como não poderia curar o enfermo? Como não poderia libertar um que está cativo, né? Então, a gente precisa, sim, crer. Nós não andamos na visão humana, não andamos pelo aquilo que o mundo fala, nós andamos pelo aquilo que Cristo fala, né? Aquele homem, às vezes quando Jesus chegou, né, vendo a situação daquele homem, Jesus pergunta para ele, né? Jesus foi ali, né, porque viu aquela situação. Muitas vezes, que nem eu falei, a gente ora, com o passar do tempo a gente pensa, vamos supor, eu oro por algo
por uma cura de um parente meu, aí eu vejo Deus curando tantas outras pessoas, eu penso, Deus esqueceu de mim. Ou às vezes eu oro até mesmo por mim, por libertação, porque eu também preciso ser liberta todos os dias. Eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso, né, do mover do Senhor. Nós precisamos. Então, às vezes a gente fala, nossa, né, aquela pessoa tá crescendo espiritualmente. Às vezes a gente olha dessa maneira. Por que às vezes parece que eu estou parada, por mais que eu queira avançar, às vezes não consigo. Às vezes a gente acaba vendo com a visão humana, né? Às vezes a gente ora e pensa que Deus não está respondendo, Deus não está vendo. Deus viu aquele homem e foi ali com o único propósito de curar ele. Então Deus, ele vê as nossas orações. Aquilo que a gente pede com fé, aquilo que a gente tem perseverado, Deus está vendo. Não importa se já passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, Deus está vendo. A resposta vai chegar. A gente precisa crer, né? Não importa, não somos nós que determinamos o tempo. É Deus, é tudo no tempo dele, não no nosso, né? E aí, outra coisa, né, que eu observo nessa palavra, um segundo ponto que eu observo. Jesus chega ali para curar aquele homem e pergunta para ele: queres ficação? Mas aquele homem não reconhece que era Jesus que estava falando com ele. E aquele homem, ele segue, se a gente lê, ele segue reclamando, né? Está aqui no versículo aqui. Aqui está, o versículo 6 diz: e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Aí o versículo 7 diz: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem não consegue reconhecer que era Jesus falando com ele. Se ele soubesse que era Jesus, ele simplesmente falava: eu quero sim, né? Mas ele reclama da situação. Quantas vezes Jesus está ao nosso lado perguntando para nós, né? Queres ficação? O que queres que eu te faça? Filha, filho, né? Qual é a tua dificuldade? O que você quer que eu faça? E às vezes a gente está ali só reclamando, para ouvir a voz de Deus, né? Em vez da gente simplesmente falar a nossa necessidade, né? A gente às vezes está reclamando: Deus, porque assim, porque assado, está murmurando muitas vezes da situação, porque o ser humano às vezes é assim, né? Às vezes está, nossa, só a glória, mas também tem vezes que a gente, né, tipo, eu não sei se vocês são assim, gente, mas às vezes acontece, a fé às vezes, né, tipo, às vezes a gente, né, não é certo, mas muitas vezes é a tendência humana isso aí, às vezes acaba reclamando. Mas aquele homem, ele reclamando, né, ali, que está dizendo no versículo 7, aí que o versículo 8 diz assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Muitas vezes, sabe por que muitas vezes aquele milagre não aconteceu daquela maneira, do qual a gente detalhou? Porque Deus sabe o melhor para nós. Às vezes a gente pensa que sabe o que é melhor, mas Deus, ele sabe o que é melhor. Às vezes não é da forma que a gente quer, da forma que Deus quer. Deus muitas vezes ele quer fazer algo diferenciado. Aqueles que entravam no tanque, conseguiam entrar no tanque, era curado, era milagre de Deus, era bênção de Deus, né? Mas, como eu falei aqui no início, aquilo já, várias pessoas tinham passado por aquilo, já era algo que o ser humano estava esperando. Quem estava ali estava esperando, sabia que se entrasse ali, fosse primeiro, receberia a cura. Mas quem ia imaginar que Jesus ia pessoalmente lá curar aquele homem, né? Quando é que ele ia imaginar que Jesus ia fazer isso? Por isso que, às vezes, né, a gente precisa esperar o tempo certo de Deus e confiar no governo de Deus sobre nossas vidas. Jesus, ele não foi ali para colocar aquele homem no tanque, né? Às vezes o que o homem estava esperando de Jesus naquele momento uma ajuda, aquilo que os olhos da gente às vezes consegue ver, né? Muitas vezes nossos olhos estão em coisas terrenas. Para aquele homem, a grande necessidade dele era uma ajuda, uma pessoa que levasse ele até o tanque para ele receber a cura. Mas Jesus não foi ali para colocar aquele homem no tanque. Jesus foi ali para curar
imediatamente aquele homem, com o poder da palavra, simplesmente com o poder da palavra dele, né? Querificação, né? Levanta-te, toma tua cama e anda. E assim aconteceu. Aquele homem foi curado, né? Levantou, pegou a cama e foi. Às vezes a gente não entende, né, o propósito de Deus. Às vezes a gente está pedindo coisas ali, aquilo que a nossa visão humana, aquilo que os nossos olhos conseguem ver, né? Mas a fé, né, é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Mas a gente precisa entender que por mais que não aconteça daquela maneira, mas que Deus tem um propósito bem maior e melhor para nossas vidas, né? Que vai ser um milagre, uma oportunidade. Ali Deus estava dando uma oportunidade para aquele homem viver algo diferenciado, né? Já pensou a experiência daquele homem depois contar, né, para a família dele, falar, olha, muitos ali receberam a cura, entraram no tanque e receberam a cura, mas deixa eu te falar, depois que ele descobriu, né, eu fui curado, Jesus foi lá para me curar pessoalmente, eu fui curado, né, com o poder da palavra do próprio Jesus. Já pensou contar isso, né? Então, às vezes o que Deus tem para nós é coisa bem melhor, tem algo bem maior do que a gente pode imaginar. É aquilo que os olhos não viram e os ouvidos nunca ouviram, né? É o que Deus tem para nós, né? E a terceira observação que eu fiz aqui já está bem no final. No versículo 14, diz assim: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Fiquei observando essa parte quando eu li, né? Há algum tempo atrás, estava estudando essa palavra, estava refletindo, e nunca tinha reparado essa parte aqui, esse versículo aqui. A orientação de Jesus, né? Porque tem muitas enfermidades que são consequência de pecado. Eu não sei qual era o motivo daquele homem estar paralítico, eu não sei o que tinha acontecido com ele, não sei se era algum acidente, eu não sei dizer, né? Mas eu sei que tem muitas enfermidades, muitas situações que acontecem que são consequência de pecado, né? Eu imagino aqui, se for fazer alguma comparação, né? Assim, uma pessoa desobedece, né, a lei de Deus, até mesmo a lei terrena, comete ali, vamos dizer, um crime, leva um tiro, fica paralítico, é consequência de pecado, né? Deus não mandou fazer aquela coisa, a pessoa vai e faz uma coisa errada, e muitas vezes vem a consequência depois. Agora você imagina Jesus chegando ali, nessa pessoa, digamos, hoje, né, ali, acontecendo isso. Jesus chegando, né, nessa pessoa que cometeu, sim, esse pecado, mas Jesus ali, pela misericórdia, a graça dele, vai ali e cura essa pessoa. Essa pessoa, então, não deixa de ser um paralítico, né? Essa pessoa tem o poder da decisão de não fazer mais aquilo, de não errar mais, não pecar mais, para que não aconteça coisa pior, né? Tem a decisão, tem o poder ali, o poder da decisão de viver uma vida abençoada. Mas então essa pessoa, né, se ela desiste, se ela, com o passar do tempo, ela esquece aquilo que Jesus fez e resolve voltar a praticar as mesmas coisas. E se essa pessoa, muitas vezes pode acontecer algo pior, né? Às vezes leva um tiro ou, além de morrer, ainda perde a salvação, né? Perde a oportunidade de ser um salvo. Então eu fiquei pensando, há problemas, há enfermidades, né? Que é consequência de pecado. A orientação de Jesus para esse homem foi: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Fiquei pensando, se esse homem voltasse, né, a pecar de novo, poderia ser que Jesus voltasse ali naquele lugar um certo tempo de novo, e encontrasse aquele homem não só paralítico, mas aí sem as pernas, vai saber, consequência, né, de alguma atitude, muitas vezes poderia acontecer. E Jesus, ele é misericordioso, mas também ele é justiça, né?
Poderia ser que Jesus decidisse falar: olha, né, você teve a sua oportunidade, hoje eu vim para curar outro, não você mais. Eu imagino, às vezes eu viajo, faço nem o pastor Sansão. Fico imaginando algumas coisas. Então, a gente precisa ficar muito atento. Deus, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que liberta, mas Ele é um Deus tão bom que Ele sempre orienta, né? Vai e não peques mais. O zelo de Deus por nós é um zelo tão grande que, sabe, Ele só tem pensamento bom a nosso respeito. Deus, Ele não quer nos ver enfermos, Deus não quer nos ver aprisionados, né? Deus, Ele quer ver a gente prosperando, sendo abençoado, família abençoada, os filhos abençoados. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida, né? Às vezes as coisas não acontecem do jeito que Deus projetou, por decisão nossa, às vezes, de fazer errado. E outro propósito de Deus é curar, né? Liberar milagres sobre a nossa vida, para que a gente vá e anuncia os feitos do Senhor. Aqui está dizendo, aqui já no último versículo, aqui o 15, né? Diz assim: diz assim: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Ali ele descobriu que era Jesus que tinha curado ele, depois daquele encontro ali no templo. O interessante é que esse homem também, se a gente for observar, teve um sentimento de gratidão. Ele voltou, ele foi no templo para... Ele estava buscando a Deus, porque ele estava no templo. Jesus encontra ele onde? No templo, né? Como aqui diz o significado aqui, ó, quando eu li no início, né? O significado aqui de Betesda, que é lugar de misericórdia divina. Misericórdia divina a gente encontra na presença do Senhor. Aquele homem estava no templo quando Jesus encontra, e ali Jesus se revela para ele, né? E então ele descobre, nossa, né? Fui curado por Jesus. E o que esse homem faz? Foi e anunciou aos judeus que era Jesus, né? Aquele que o curou, né? Então Deus, Ele se alegra muito quando a gente reconhece, a gente tem um sentimento de gratidão e a gente sai e glorifica o nome dEle. Glorifica o nome dEle pelo aquilo que Ele fez na nossa vida, né? Glorifica o nome dEle por aquele milagre do qual a gente alcançou, né? Então esse é um dos segredos, né? Na verdade, a gente ter gratidão e a gente, sabe, glorificar o nome do Senhor. Eu imagino aqui que um testemunho desse homem, não um testemunho qualquer, um testemunho forte. Eu imagino, a Bíblia não está falando, que termina no versículo 15 aqui, mas eu imagino que através do testemunho daquele homem, muitas vidas foram alcançadas. Eu imagino que muitas pessoas creram em Jesus Cristo, porque sempre a gente vê relatos na Bíblia, Jesus fazia um milagre e muitos criam em Jesus Cristo, então, né, se convertiam a Ele. Então, o Jesus que fez aquele milagre naquele tempo, é o Jesus que está fazendo o milagre hoje, né? A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Então, o Deus que fez no passado é o Deus que pode fazer hoje na nossa vida. E se você crer, você pode sair daqui com o teu milagre. Muitas vezes hoje é o dia que Deus determinou para que você recebesse o teu milagre, né? Basta a gente crer que pode receber do Senhor. E quando acontecer nas nossas vidas que a gente glorifica o nome do Senhor, que através do testemunho que a gente contar, que muitas pessoas venham crer, porque a gente, se Deus fizer, a gente entende, né? O louvor que a pastora canta aqui, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Mas para muitas pessoas que estão lá no mundo, precisa ver milagres para que eles possam crer. Precisa que a gente conte testemunhos de cura, testemunhos de libertação, né? Muitas vezes tem uma mãe lá no mundo que, sabe, que às vezes acha que o filho está perdido, que não tem mais jeito. Já pensou que é você chegar e contar um testemunho que Deus fez na vida do teu filho, na vida da tua filha, né? Que muitas vezes estava numa situação difícil, que Deus libertou. Já pensou você chegar numa pessoa que está ali doente, muitas vezes tem recebido um diagnóstico de morte, né? A medicina às vezes tem falado, não tem mais jeito. Essa pessoa volta para casa, né? Como diz, para morrer em casa, né? E aí você chega nessa pessoa e fala, deixa eu te apresentar um Deus que pode curar.
um Jesus que pode curar, pode mudar essa situação. Você já pensou que eficácia tem, né, na vida de uma pessoa dessa? Você vai acender uma esperança, e através dessa pessoa crer, ela pode sim receber o milagre. Muitas vezes tem tantas pessoas lá fora, né, que estão gemendo, a alma estão gemendo, né? Às vezes a gente olha a aparência, pensa que está tudo bem, mas só Deus sabe como está aquela pessoa, né? E muitas vezes está precisando, sabe, a gente falar mais desse Jesus, a gente testemunhar mais, né? Falar mais desse Jesus, dos feitos desse Jesus, falar que Ele fez e que Ele ainda pode fazer nas nossas vidas, pode fazer na vida deles que estão lá, né? E que essa pessoa possa crer e que possa querer esse Deus que hoje nós temos o privilégio de estar na presença dEle. Porque um dia, como eu falei aqui, um dia nós também era um edifício danificado, um edifício, uma obra, né? Um projeto falido, como diz o louvor, mas que Jesus investiu, né? E a construção da nossa história, Ele assumiu, né? Às vezes Deus quer fazer isso na vida de outras pessoas, né? Deus quer assumir a construção de outras histórias, né? De outras vidas. Mas muitas vezes a pessoa ainda não conhece esse Jesus. Às vezes ela está que nem esse homem que, por mais que ele acreditava que aquele milagre era o anjo do Senhor que ia ali, agitava aquelas águas e que o milagre acontecia, mas esse homem não conhecia Jesus, né? Muitas vezes tem pessoas lá fora que até ouvem falar de Deus, mas não conhecem esse Jesus, né? Não tem experiência com esse Jesus, mas nós temos. E nós precisamos levar esse Jesus para essas pessoas que ainda não conhecem, né? Esse homem, ele teve o privilégio de ter esse encontro, né, com Jesus, e a história desse homem foi mudada, né? E eu creio que Deus, Ele quer mudar muitas histórias, né? Nossa também, né? Deus, Ele quer sim nos abençoar. Deus quer sim salvar, né, nossos familiares. Deus quer sim que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas, através da vida da nossa família, né? Mas às vezes a gente precisa perseverar mais, precisa perseverar mais em oração, precisa acreditar mais, né? Como eu falei, não diminuir as nossas expectativas em Deus, né? Precisamos aumentar a nossa fé e crer que esse Deus, Ele pode fazer, né? E que a qualquer momento a nossa vitória pode chegar e nosso milagre pode acontecer, né? O mesmo Deus que estava ali naquele lugar e mudou a situação desse homem, é o Deus que pode mudar também situações na nossa vida que às vezes não está legal. É o mesmo Deus que às vezes pode me ajudar a melhorar nas áreas do qual eu preciso. Muitas vezes, irmãos, a cura não é só na área física, né? Às vezes não é só em questão de saúde, né? Eu falei. Às vezes é espiritual também. Com o passar do tempo, né? A gente vai muitas vezes se frustrando, né? E vai se desgastando, às vezes, na fé. Acaba ficando cansado. Quantos não desistem da caminhada? Por, às vezes, esperar, orar por algo, mas, às vezes, não entender o tempo de Deus. E a pessoa, muitas vezes, sai da presença do Senhor, porque não entende que Deus tem um tempo dele, tempo certo das coisas acontecer, né? Então, como eu falei, que a gente possa acreditar, que a gente possa perseverar mais em oração, né? Eu sei que tem milagres que eu posso receber hoje, mas tem milagres que posso receber daqui a algum tempo, né? Mas eu preciso, assim como aquele homem estava naquele lugar, no lugar certo, a gente precisa estar no lugar certo também, que é na presença do Senhor. Se aquele homem tivesse desistido, se ele tivesse ficado muitas vezes em casa, falar, não vou mais não, porque já tem tantos anos que eu vou e pela minha dificuldade eu não consigo entrar no tanque, nem ninguém me coloca, eu não vou mais. Às vezes aquele homem não teria alcançado o milagre dele, né? Então, que a gente possa estar no lugar certo, que é na presença do Senhor, que no tempo certo Deus vai determinar a nossa vitória vai chegar. Nosso milagre, do qual a gente tem pedido para o Senhor, vai acontecer. Se é libertação, nosso Deus é o Deus libertador. Se é cura, nosso Deus, Ele é médico dos médicos, né? Se é, sabe, se é uma causa, né?
na justiça. Nosso Deus, Ele é juiz também. Então, nosso Deus, Ele é tudo na nossa vida. Que nossos olhos possam estar no Senhor e não em coisas terrenas. Amém? Minha palavra que eu tenho. Eu queria convidar a pastora a fazer uma oração para nós.